Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa quinta-feira. E olha só, hein, projeção milionária. Parece que tem clube preparando proposta milionária para fazer ao Vasco por jovem revelação. Rapaz, a gente vai trazer os números aqui, as porcentagens e muito mais. Prepare-se, hein? E outra, milhões entrando na conta do Vasco. O Vasco acerta um acordo, né? Fechou um acordo e tem grana entrando. Vamos falar também sobre esse assunto que é muito importante. E outra, tá? Tem um assunto que é pertinente. A gente vai ter que parar, a gente vai ter que analisar, a gente vai ter que conversar sobre isso, que é o fair play financeiro. Para o Vasco, que tem uma SAF aí à deriva, ainda não sabemos as porcentagens, e projeta, ou pelo menos o torcedor projeta, um futuro investidor aqui no Brasil? Olha, não sei se o fair play financeiro é algo benéfico ou maléfico ao Vasco. A gente vai falar sobre isso, a gente vai comentar com os detalhes e, claro, você vai dar a sua opinião. Mas antes, eu peço para você, e claro, é um presente para você aqui da Estrela Bet, que é parceira do nosso trabalho, você que gosta de palpites esportivos, né? O Mundial tá rolando e, claro, eu estou fazendo todos os meus palpites para secar os nossos rivais. Então corre lá na Estrela Bet, o link está aqui no primeiro comentário fixado e através desse link, somente para você que é vascaíno, você dobra o seu depósito. É isso mesmo, colocou 50 vai ganhar mais 50, colocou 100 vai ganhar mais 100. Mas o que é mais incrível é que a Estrela Bet tem as melhores odds do momento, então você tem mais chances de ganhar. Lembrando que você tem que ter muita responsabilidade, maiores de 18 anos, e não é uma forma de trabalho, nem uma forma de ficar milionário, e sim uma forma de entretenimento. Então é uma brincadeira, é claro, rola dinheiro, então tem que tomar muito cuidado. Então vou deixar o link aqui para você que está nessa plataforma que não te dá nada, corre na Estrela Bet. Lembrando que todas as pessoas que jogam através do nosso link podem ser sorteadas para jogar no basquete em São Januário com o elenco profissional do basquete, ganhar prêmios e muito mais. Temos várias camisas distribuídas aí pelos apostadores e pelos palpiteiros do nosso link. Então corre lá, primeiro comentário fixado, a Estrela Bet é parceira aqui do nosso trabalho. Sem mais delongas, solta a vinheta, bora pro vídeo. Acordo fechado no Vasco faz o Cruz Maltino colocar uma grana no bolso. E falando em grana no bolso, rapaz, gigante europeu prepara proposta multimilionária para tirar jovem da colina. Claro, vamos falar também sobre os compromissos marcados para o mês de julho e muito mais. Obviamente, vamos falar também sobre o fair play financeiro, né? Algo que parece que o Vasco se posicionou favorável. E eu vou explicar para você, e você dentro do seu perfil de torcedor, né, da sua ideologia, vai comentar lá nos comentários sobre esse assunto. Beleza? Bom, vamos lá. Acordo fechado, hein? O Vasco marcou, né, fez um acordo para uma partida, um amistoso na Arena das Dunas. É isso mesmo. O jogo será no dia 5 de julho, às 5 da tarde, contra o Montevideo Wanderers, uma equipe uruguaia, né? O Vasco vai enfrentar a equipe uruguaia nesse jogo amistoso. E com isso, o Vasco receberá por volta de R$1,5 milhão de reais. E olha só, sem custos, toda a parte da logística será feita pela realizadora do evento. Então, o Vasco colocando uma grana no bolso, milhões importantes nesse momento, né? Principalmente diante de uma janela de transferências. Algo importante nesse momento do Vasco. E claro, vamos torcer, né, para o Vasco pós o início do trabalho no dia 23 de junho, o técnico Fernando Diniz, juntamente ali com Admar Lopes como diretor de futebol, a gente tem uma previsão interessante para o próximo semestre, né, para esse novo semestre, segundo semestre de 2025, observando, né, esse cenário de melhorias no futebol. E com isso, teremos aí esse amistoso pós início de trabalho no dia 23 de junho, um amistoso no dia 5 de julho, no mês posterior. Já vai dar para ver, né, se está tudo certo, a janela de transferências abre ali para o dia 10, a gente vai observar se precisa de muitos reforços, se o trabalho do Diniz surtiu efeito, se está conseguindo extrair mais de alguns jogadores, enfim, eu acho interessante
esse período, né? Um período muito importante para o Vasco, um período de testes, mas um período muito grato, né, para o futebol do clube, que melhora a longo prazo com o técnico Fernando Diniz. Bom, amistoso marcado, acordo fechado. E falando sobre grana, né, já que o Vasco vai embolsar aí R$1,5 milhão, o Barcelona, é isso mesmo, o Barcelona prepara uma proposta de 15 milhões de euros para tentar tirar Zuccarello do Vasco. É o jovem jogador que se destacou na Copinha esse ano, subiu para o profissional, foi atuando ali, mas perdeu um pouco de espaço porque ainda é muito jovem, é um jogador ainda que precisa de um trabalho físico interessante, mas já desperta interesse de grandes europeus. E o Barcelona pode oferecer aí cerca de 15 milhões de euros. Rapaz, é muita grana, hein? Mas vamos lá, o Vasco detém hoje 45% dos direitos econômicos do jogador, os outros 45% ficam com o Sport e 10% fica com o atleta. O Vasco tem uma opção de compra ali no contrato de cerca de R$500 milhão por cerca de 15 a 20% a mais dos direitos econômicos do jovem Lucas Zuccarello. Olha só, hein? Tá na hora de acionar essa opção de compra e quem sabe projetar uma possível venda. Ah, mas é muito jovem, tá muito barato, mas espera aí, só para explicar uma coisa para você. Para o Vasco sobreviver financeiramente no ano de 2025, nós não temos, né, ainda um investidor na SAF, um novo parceiro, enfim, que resolva essa questão financeira. O Vasco vai precisar se desfazer de alguns jovens. Estava no planejamento a venda do Rayan para o meio desse ano para o Vasco sobreviver financeiramente, mas o técnico Fernando Diniz faz questão de manter o Rayan no elenco, quer que o Rayan fique, acredita que o Rayan vai se valorizar, já observa uma projeção futura, olhando para o Mundialito Sub-20 em setembro. O Rayan será o representante do Vasco, né, nesse Mundial Sub-20. E ali os clubes da Europa observam ainda mais jogadores, e o Rayan tende a se destacar, porque além de ser um dos principais jogadores da seleção, vai estar numa categoria inferior. E isso facilita muito para o jogador hoje que atua profissionalmente, né? Vai para o sub-20 da seleção e com certeza, com a sua experiência, vai arrebentar. E com isso, o Rayan, que vale hoje 1x, acreditam que ele vai valer 3x lá na frente, caso, né, esperem essa venda. O Fernando Diniz já fez essa previsão diante de uma melhoria e também dessa ascensão do jogador. E para isso o Vasco, para manter o Rayan, para aproveitar essa temporada, satisfazer o Fernando Diniz e também os cofres futuramente, numa previsão, né, de algo para o futuro, o Vasco vai ter que vender outros jovens. Isso é fato. Agora fica aí a critério. Será que é a hora do Zuccarello? Enfim, a situação financeira do Vasco depende da venda de um jovem. O Rayan é pedido para ficar. Talvez realmente a saída de outros será inevitável. Bom, é uma situação interna que precisa ser resolvida, né? Claro, a gente não tem ainda um investidor, isso não precisava acontecer, mas já que estamos tocando, né, o futebol junto com o clube associativo, tem que ser no modus operandi do clube associativo. Olha só, a situação é a seguinte, falando sobre essa questão envolvendo o investidor, que tem muita grana, que chega no Brasil, esparrama dinheiro para todo lado. Esse sonho do torcedor vascaíno, muito torcedor vascaíno sonha com isso. Tem outros que não. Tem outros que acreditam que a venda da SAF não precisa acontecer, o Vasco consegue se reconstruir. Outros acreditam que o time passou e essa reconstrução mais moderna, mais contemporânea não cabe agora, porque o dinheiro externo, né, o euro, o dólar, né, o Grupo City, a Eagle Football do texto, enfim, entraram no futebol brasileiro. Então não dá tempo mais de recuperar e não ser atropelado. Então, observando esse cenário, a CBF, né, juntamente com seu novo presidente, e o Vasco é um clube também favorável, né, está presente nas reuniões sobre o fair play financeiro. Aí o torcedor fala assim, pô, eu ouço falar sobre esse fair play financeiro, mas eu nunca entendo o que está acontecendo. Vamos lá, só para explicar para você. O fair play financeiro é um conjunto de regras ali que estabelece, né, uma situação para evitar que os clubes gastem mais do que arrecadam. Por exemplo, o Botafogo, ano passado, arrecadou cerca de 500 milhões de reais e gastou cerca de 700. O Botafogo, a SAF do Botafogo fez isso, mas o dinheiro é externo, é do texto, é do grupo, da Eagle, estava ali colocando dinheiro e tal. O Botafogo ficou ferrado por isso? Não, porque o dinheiro é externo, é de um investidor. Então, quem tem SAF, como o Bahia, por exemplo, que fez grandes contratações, contratou o Everton Ribeiro, contratou o Lúcio Rodrigues, gastou lá quase 90 milhões de reais para levar o jogador ao Bahia, né, o Grupo City,
não conseguiria fazer essas contratações, porque vai existir um limite, você só vai poder gastar aquilo que você arrecada. Então o fair play financeiro, ele vem para te dar um teto de gastos. Olha, você só pode vir até aqui, o seu rival que arrecada mais pode ir até lá. Então isso favorece hoje quem tem as maiores arrecadações. E todos nós sabemos, né, que o Maracanã para o Flamengo é um fator de muita arrecadação. Hoje o Vasco atua em São Januário e esbarra ali em R$1 milhão, né, a cada jogo em São Januário lotado. O Flamengo no Maracanã lotado quase quadruplica esse valor, chega quase a 4 milhões. Então, a arrecadação do nosso rival por conta da utilização, né, de algo público nosso, que nós usamos com dinheiro, a gente sabe como que foi feita essa concessão do Maracanã, fazendo o Flamengo ter uma arrecadação enorme, né, muito diferente do Vasco, por exemplo, hoje, até do próprio Botafogo, por conta mesmo desse aparelho público, que se o Vasco tivesse o Maracanã, a torcida comprasse a causa, o elenco estivesse jogando bola, nós teríamos aí muito próximo dessa arrecadação. Então, o fair play financeiro, ele vai fazer o seguinte: o Vasco arrecada 100 milhões, vai poder só gastar 100 milhões. O Palmeiras arrecada 1 bilhão, o Palmeiras vai poder gastar 1 bilhão. Então, o cenário para um fair play financeiro hoje, para o Vasco, que tem a SAF, que pode ser vendida para um grande milionário, ou um árabe, um inglês, uma empresa norte-americana, enfim, não estou citando todas aqui. O fair play financeiro funcionando nisso não adianta nada. O cara ser bilionário ou ser duro, ele só vai poder gastar aquele limite da arrecadação. Para o Vasco, que é uma SAF a ponto de ser vendida, que vem um investidor com gana, com vontade, com grana, e o Vasco arrecade 600 milhões e ele queira gastar 2 bi, porque ele tem dinheiro para isso, no fair play financeiro isso não vai acontecer. Então, na minha opinião, se acontecer e o Vasco é favorável para o fair play financeiro e gastar aquilo que arrecadar, não vale a pena vender a SAF. Não vale, é melhor manter o controle da SAF com o clube associativo, porque não teremos gastos absurdos, não vamos poder furar o teto, a gente só vai poder gastar aquilo que arrecadar. Então será limitado, e se vai ser limitado, não precisamos de nenhum investidor, né? Porque a gente não vai poder ser ativo, atropelar financeiramente o futebol brasileiro. Então, essa situação do fair play financeiro diante de uma venda da SAF, para mim não tem nada a ver, não pode acontecer a venda da SAF. Tem que manter com o clube associativo e o gasto vai ser o mesmo. Se o Vasco for vendido para um bilionário árabe ou ser controlado pelo associativo, o Vasco só vai poder gastar aquilo que arrecadar e pronto, acabou, independente se é árabe ou independente se é brasileiro. Então, não faz sentido nenhum. Primeiro ponto, o Vasco ser favorável ao fair play financeiro. 2, vender a SAF pós fair play financeiro, ou com a projeção dessa aprovação. Então, tem algo que precisa ser falado pela diretoria em relação a isso. Ou estão a favor do fair play financeiro para não vender a SAF. Pode ser também um caminho. Ou vai vender a SAF mesmo assim para atacar as dívidas, mas respeitando o fair play financeiro na parte de contratações. Eu não vejo sentido nenhum vender a SAF e ser a favor do fair play financeiro, porque foge daquilo que o Botafogo fez e foi campeão da Libertadores e de outros títulos, né? Campeonato Brasileiro, enfim. O Botafogo gastou mais que arrecadou, né? Com o fair play financeiro, o Botafogo não conseguiria fazer isso e ficaria atrás de Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Corinthians e assim vai. E aí? Eu quero saber a sua opinião sobre fair play financeiro. Eu sou contra, tá, o fair play financeiro nesse momento. A não ser que o Vasco atravesse uma grande arrecadação nos últimos anos, com um investidor, atropele, encoste lá nos que estão na cabeça. Um estádio de 50 mil pessoas, aí beleza. Aí ok pro fair play, porque a nossa arrecadação tá lá no alto, junto com os demais. Agora, do jeito que tá, eu não consigo entender o posicionamento da diretoria do Vasco a favor do fair play financeiro, tá? Eu não consigo. Então vai lá nos comentários deixar a sua opinião, que é um assunto muito importante e a gente vai debater muito esse assunto aqui. Beleza? Agradeço a sua presença, eu peço para você deixar o joinha que ajuda pra caramba aqui o nosso trabalho. Um forte abraço, saudações vascaínas. Daqui a pouco eu volto com muito mais informações.